Hoje, o Jornal Comércio tem a honra de receber o médico Dr. Arthur José Santos da Costa, que é médico neurologista, que atua há muito tempo aqui no Vale do Iguaçu. Nós já estávamos conversando aqui nos bastidores sobre tantas e tantas histórias emocionantes, engraçadas e desafiadoras que faz parte da medicina. Doutor Arthur, que bom que o senhor está aqui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline, também é um orgulho estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes, né? É uma coisa bem legal, uma experiência bem bacana. Eu me sinto muito à vontade e orgulhoso também. Que tá? legal, no que doutor. eu puder ajudar, né? Então vamos lá. Doutor Arthur, o senhor é natural de União da Vitória ou veio aqui de outra cidade? Conta para nós isso. Não, minha família é tradicional aqui de União da Vitória, né? Meu pai é da família Rezenberg. Certo. Então, o irmão da minha avó era o Dr. Alvir Rezenberg, Legal. Dr. Mário Rezenberg, que ele foi prefeito aqui em União. Dr. Alvir foi um médico muito conhecido, né? Por parte do meu pai e por parte da minha mãe era da farmácia Santa Terezinha, que eu tenho o nome, que é o nome do meu avô. Arthur, um nome de um avô e do outro avô, Arthur José. Então, minha família, por parte da mãe, é da farmácia Santa Terezinha, Dona Edith, seu Arthur, né? E por parte do meu pai, da família Rezenberg, que também é bem tradicional. Então, eu sou daqui da cidade, mas saí cedo para estudar. Curso de medicina é um curso longo, a formação para neurologista é uma formação longa, então eu fiquei muitos anos, 10 anos fora e depois que eu voltei. Tá? Mas sou de família aqui da cidade mesmo. Doutor, então a saúde está aí enraizada em você, viu, doutor? Se me permite chamar de você, Sim, viu? claro, sim, com certeza, senão ia ficar até sem jeito. A saúde realmente faz parte da família. Faz parte, meu avô foi farmacêutico, minha mãe foi psicóloga, a primeira psicóloga, uma das primeiras aqui no Paraná, né? Então eu tenho uma ligação assim com saúde, assim, meio que longa, já dos avós, da minha mãe, né? Tem uma experiência assim na área médica, assim, já meio um pouquinho de família, assim. Foi daí que deu o clique para medicina? Opa, vou ser médico? Foi assim, minha mãe e meu pai eram muito amigos do João Augusto Barbosa, que era uma família aqui no União da Vitória, que era o Barbosinha. Então, meu pai e minha mãe conversavam muito, minha mãe ela deu aula de filosofia na faculdade, né? O João Augusto também é uma pessoa, um ortopedista famoso, muito intelectual. Eles iam lá para casa, ficavam a noite inteira conversando, o João Augusto, a Zuleika, e o João Augusto teve uma influência na minha escolha para medicina. Então, eu era jovem, eu gostava assim de ver como ele atuava, tal. Então me decidi ser médico por influência do João Augusto, por influência dos Barbosa. Ele era ortopedista, né? Ele era ortopedista. Então, quando que surgiu a neurologia na sua vida? Tá, a neurologia já foi um pouquinho diferente. Então, eu me formei em Passo Fundo, estudei 5 anos lá, daí eu fui fazer o 6º ano e a residência em Curitiba. Fui lá no Nossa Senhora das Graças, trabalhei 5 anos no Nossa Senhora das Graças. Daí, quando eu terminei o curso de medicina, tinha o Dr. Paulo Rogério Bittencourt. Ele tinha recém feito o doutorado na Inglaterra. Certo. Ele tinha voltado e o serviço de neurologia do Hospital de Clínicas estava começando com a residência, né? Então, assim, eu estava encantado. Ele com muita vontade de ensinar, com vontade de estruturar o serviço, né? Então, a influência da neurologia foi pelo Dr. Paulo Rogério. E da medicina foi pelo João Augusto Barbosa, né? O senhor frisou que se formou no Rio Grande do Sul? Sul, fui. Daí fiz o 6º ano em Curitiba e daí 4 anos de residência, 2 de clínica médica e 2 de neurologia no Hospital Nossa Senhora das Graças. Aí que eu tive minha formação na especialidade. Há quanto tempo que o senhor atua como neurologista? Olha, devo estar com 37, 38 anos, né? Eu vim para a União em 88. Em 88 eu comecei a trabalhar aqui. E nunca mais saiu, doutor? Nunca mais saí. Viajei, fiz Certo. viagem, fiz um curso, uma temporada nos Estados Unidos, fiz algumas viagens, mas sempre trabalhei aqui. Na época, quando eu terminei a residência, a minha ideia não era vir para a União.
E a ideia era continuar a vida acadêmica. Eu tinha uma formação muito acadêmica, então a ideia minha era continuar o curso. Na época eu queria ir fazer um estágio nos Estados Unidos. Certo. Mas a Valdecia, a minha esposa, engravidou, que é a Júlia. A Júlia, minha filha mais velha, né? E aí mudei de plano. Entendi. Ia em um lugar muito frio lá, quase 30, 40 graus abaixo de zero, em Certo. Cleveland, né? E daí mudou. Daí eu vim para União, o irmão do João Augusto, o José Barbosa, foi lá em casa me buscar para trabalhar. Vem aqui, o hospital está te esperando. Chegou, foi me pegar lá em casa. Pegou pela mão, pegou literalmente. pela mão e falou, quando que eu começo? Ele, ontem, é para hoje. Pegou e me levou, assim, o hospital estava lotado, o corredor cheio, e comecei a trabalhar de monte até hoje, estou assim, ainda não parei. Foi no Mas qual desde hospital o aqui, primeiro- doutor? No Hospital São Brás. No São Brás. No São Brás. Também iniciou Aham, ali. Iniciei ali. Aham. E a família do Barbosa quase que me intimou, não foi nem um convite, foi assim uma intimação. E acertei, né? Acertei, eu tenho tudo para agradecer, deu tudo certo. A sua esposa é daqui também, doutor? Minha esposa também é daqui, a família é daqui, Certo. ela é nutricionista, Legal. só que eles foram para São Paulo morar. Entendi. Daí ela foi morar em São Paulo e passou no vestibular em Curitiba, na Federal de Nutrição. Aí a gente se encontrou. Eu estava no final do 6º ano, a gente casou, sabe, em 83, da enchente, e logo vim para a União para trabalhar. Então ela, a família daqui, a família é daqui, tinham ido para São Paulo, a família estava em São Paulo e ela passou no vestibular fazendo nutrição em Curitiba. O senhor tem quantos filhos? Tenho 3 filhos, 2 filhas, Legal. já uma advogada, que agora está trabalhando aqui no União da Vitória, passou no concurso da prefeitura, uma outra filha que é bioquímica, que também mora aqui na Vitória. Essa, casada com o Guto Ravanello, estou com 2 netinhos, um de Legal. 7 anos e uma menina, Helena, de 7 meses, Oh. né? Tô com uma netinha em casa ali, legal, Legal. né? Aqui na cidade. E um filho que está fazendo medicina em Joinville, se forma agora no meio do ano, o Vitor. Então, 2 filhas e um filho. O filho deu uma bobeada, deu uma diferença de idade, 14 anos de diferença, Olha da só. mais nova para o filho, né? Mas hoje em casa é o companheiro, é o que Legal. fez medicina, está para se formar, né? Ele já Então, bem escolheu a legal. especialidade dele? Tá num dilema. Ele tá assim num dilema que ele tem que decidir até o final do ano. Metade do ano ele se forma e ele tá assim aterrorizado com a escolha. Eu tô me deixando ele tranquilo e bem à vontade. E eu sempre digo, tem que fazer, Vitor, o que você gosta. O que você gosta, que você vai fazer a vida inteira. Então faça aquilo, é importante fazer o que você gosta na vida. Mas ele vai decidir certinho. Dá tempo ainda, Dá né, tempo, ele doutor? tem até o final do ano e as Até o 2 final do opções ano. dele são boas. Que legal, que bacana, né? A E um família filho toda por excelente aqui. também. Isso é tão bom, né? Tão Esse bom, contato com bom, a família. Bom. Isso é muito importante para as Bom, pessoas de modo bom, geral, né, doutor? Bom. Eu tenho uma família excelente, as 2 filhas, o filho, a esposa. Nossa, uma família, tudo de bom. Que bom. Doutor, conta aí para nós, o que te encantou na neurologia? Sim, né? Eu sempre tive, por influência, minha mãe foi psicóloga, né? Assim, o comportamento sempre me interessou. Então, eu sempre, se eu tivesse que voltar na vida, eu faria tudo igual. Então, eu gosto do que faço, adoro a neurologia. Eu acho que assim, o cérebro é um mistério, uma coisa complexa. O comportamento humano me interessa. Eu gosto disso, uma pessoa anda, eu já estou olhando se ela mexe o braço, como é que ela fala, se ela está triste, se ela está alegre, se ela tem movimento. Eu gosto disso, eu gosto da neurologia, nunca pensei em fazer outra coisa, né? Agora, a influência foi da pessoa que tinha esse interesse acadêmico em ensinar também. O senhor Não falou que adiantava. gostava de estudar, né? Assim, eu me encontrei na medicina. Entendi. Na época de ensino médio, assim, eu era um estudante bem
bem medíocre, Era assim, mais sabe? ou menos. Estudava para passar, os Certo. pais eram professor, sabia que não ia reprovar, então era muito folgadão, como todo adolescente, Sim. eu acho que era igual a todo mundo, né? Mas dentro do curso eu me encantei, era o que eu queria, me achei dentro Que da, legal. da profissão, dentro do curso da medicina. Daí estudei, fui um bom aluno, passei em todas as provas e coisas que a vida precisa, né? Sim. Residência, tudo, né? Mas ensino secundário era bem folgado. Se encontrou na Se medicina, encontrei dentro da literalmente. medicina, literalmente, principalmente na neurologia, né? Gosto do que faço, acho o cérebro uma coisa muito misteriosa e até hoje estudo muito e sou bem motivado pelo meu trabalho. O senhor comentou aí, tem essa visão, né? Ver aí as pessoas andando, o comportamento aí das pessoas. O neurologista, ele consegue desligar o cérebro aí fora do consultório ou não? Olha, assim, do ponto de vista dessa pergunta, se dissesse, não consegue. Não consegue, e acho legal não conseguir. Vou te dar um exemplo. Eu vou para a praia, estou na praia, na areia da praia, eu fico falando para a Valdeci, que é minha esposa, olha, aquele tem Parkinson, porque ele movimenta um braço a menos. Incrível. Observe como os dois braços não estão movimentando iguais. Olha como um está mais curvado, está mais parado. Então, mesmo que eu esteja numa coisa bem social, desligada, eu sou muito observador. Então, eu vou ver se eu penso assim, de cada 100 pessoas, quero ver quantas que tem isso daí. Mas eu faço isso sem trabalhar, sem nenhum esforço mental. Eu não me... para mim, não dá incômodo. É automático é automático, é uma satisfação. Não vejo isso nada de ruim. Não é que seja um estresse que eu não me desligue. Eu faço de forma automática, né? Mas é bacana, é legal isso, assim. Mas eu fico sempre atento, presto muita atenção nas coisas, assim, sabe? O senhor gosta do comportamento humano, né? Gosto. Ficar analisando os comportamentos. E hoje em dia tem tanta mudança de comportamento, desde os pequenos até os adultos também. Nós vivemos um mundo complicado quando nós falamos na parte comportamental, né, doutor? Verdade, também concordo nisso, assim, né? O mundo está extremamente, na minha opinião, né, extremamente competitivo. As pessoas hoje, né, pela influência do comportamento, meus filhos já fazem inglês, tem que aprender 2 línguas, tem que viajar para fora, tem que estudar muito, há muita cobrança da parte. Não sei se isso está certo, sabe? Eu acho assim que é um certo exagero na competitividade, na eficiência das pessoas. Talvez eu já estou mais velho, né? Se eu tivesse que voltar, eu seria mais descontraído, cobraria menos, mais leve, sabe? Viver mais, descontrair um pouquinho mais. Então eu acho que a gente está assim num mundo mais competitivo, né? As neuroses, as ansiedades estão aí, né? Não precisa ser neurologista para fazer esse diagnóstico, né? Mas tem que mudar um pouquinho assim o comportamento, o nível de exigência. Eu tenho procurado melhorar, ser menos exigente comigo, com os outros, sabe? Eu acho que é por aí sim, mas eu acho que o mundo realmente está mais agitado, está mais competitivo, está mais difícil, né? Hoje começar uma vida está mais difícil do que foi para mim, para eu começar, né? Então eu acho sim que está mais complicado um pouquinho a questões de comportamento, de trabalho, né? Nós voltamos daqui a pouquinho falar sobre essa questão comportamental, que a gente vai aproveitar o doutor Arthur também para conversar sobre isso, a saúde mental, o quanto se fala na saúde mental. Doutor, conta aí para nós o que o senhor gosta de fazer nas horas livres. Bem, além de analisar o comportamento das pessoas. Isso é automático, mesmo que eu não consigo não fazer, né? Mas de forma bem saudável, né, faz parte, né? Agora, assim, eu tenho uma vida assim, pessoal bem ativa, né? Eu gosto de fazer enduro, eu gosto de motocicleta, faço prova de enduro. Quando eu tiro o capacete, os pacientes se assustam, muitas vezes no interior. Quando eu tiro o capacete, o paciente, nossa, doutor, é o doutor Arthur. Assim, ele fica
estarrecido de me ver sujo, com capacete, cheio de cocô Sim. de vaca, né? Então eu adoro enduro. Fim de semana eu tô subindo os morros, tem uma turma legal que faz isso. Eu já tô com 67 anos, ainda pratico esse esporte, né? Então eu gosto de adrenalina, sou movido um pouquinho por adrenalina e meu esporte é enduro. E eu até com a minha idade ainda faço isso daí. Procuro praticar, e quase todo fim de semana, quando posso, eu estou em cima da moto e fazendo enduro. Então esse é meu hobby. Tem outras coisas que também eu gosto, mas assim, o que eu mais gasto do tempo, assim, é as provas de enduro. Que legal, interessante. Não imaginava mesmo, viu, doutor? Acho que os pacientes se surpreendem quanto eu me surpreendi. Leva um susto tremendo. Muitas vezes eu estou no interior, tenho vários pacientes no interior, a hora que eu saio da moto e tiro o capacete, o cara quase cai de costa de me ver naquela situação. Me ver no consultório todo limpinho, de guarda-pó, tô lavando a mão a cada 10 tudo minutos. De branco. Tudo de branquinho, uma conversa muito formal no consultório, né? Quando me vê descontraído, em cima da moto, cheio de barro, ele realmente leva um susto. Que assim. legal. E tem uma turma boa também, tem uma turma então, boa que faz isso. Tô vendo. Nós temos muitas regiões boas aqui, né? A nossa região é muito propícia para isso. Sensacional. Ver um pôr do sol de um morro, eu que fico o dia inteiro fechado entre quatro paredes, poder ver o horizonte, ver um pôr do sol, ver até um temporal, assim, é muito legal. É bem diferente da minha vida do dia de semana, no fim de semana, é bem o oposto. Estou em cima do morro, não tenho uma visão curta, vejo o horizonte, bem legal, e tem uma turma legal, descontraída, daí a gente não fala de medicina, falamos outras coisas, então é uma coisa bem bacana. Tá? E isso exige também preparo físico. Daí eu tenho que fazer uma natação, eu tenho que fazer uma bicicleta, né? Porque pegar uma moto, pôr nas costas e subir exige esforço físico. Então é legal, é uma coisa bem bacana isso. Eu amo fazer isso aí. Que legal. Doutor, hoje o senhor tem o consultório, atua nos hospitais também. Como que é essa rotina como médico? Hoje eu estou bem mais tranquilo. Certo. Quando eu vim para cá, quando eu vim para a União, era eu e o Dr. Orleans. Então eu tive uma época da minha vida assim muito difícil. O primeiro ano, quando eu vim de Curitiba para cá, não tinha tomografia, não tinha UTI, não tinha médico legista. No primeiro plantão que eu fui dar lá no São Brás, tinha uma família que tinha falecido de carro, tinha 5 pessoas falecidas e eu não tinha médico legista. Eu ia voltar embora. Eu falei, não vou, não estudei para isso, não sei fazer isso daí e vou voltar. Daí o doutor Ferrari falou, não, Arthur, deixa que eu faço. Daí eu fui lá, tomei um Plasil, né? Fui lá pro necrotério, ele fez todo o exame, eu só fiquei anotando, foi muito um amigão para mim, assim. Mas o primeiro ano foi muito difícil. Eu saí de um hospital o melhor do hospital do Paraná, Nossa Senhora das Graças, tinha tomografia dentro, então tinha toda uma estrutura. Eu vim para cá, não tinha estrutura nenhuma, não tinha UTI, não tinha tomografia. Então eu perdi uns 10 anos de vida ali o primeiro ano. Depois tudo começou a dar certo. Veio a UTI, veio a tomografia aqui no hospital regional, as coisas começaram a engrenar. Mas no primeiro ano, difícil. Outra coisa que também era difícil era o plantão geral, porque tinha uma formação muito em neurologia. Muito específica, muito específica. Daqui a pouco eu tinha que atender criança, tinha que atender o hospital geral, abriu a porta do pronto-socorro, eu tinha que atender. Então tinha que estudar, me virar, me esforçar, né? Mas os primeiros anos foi difícil. Muito trabalho quando eu vim aqui para a União. Até hoje eu trabalho o dia inteiro, trabalho de manhã, de tarde, tenho uma vida bem ativa, né? Mas os primeiros anos aqui eu trabalhei demais, assim, sabe? O hospital inteiro, a UTI de 10 leitos, claro que mentira, né? 11 leitos eram meus, mas a maioria era meu, sabe? Eu saía do hospital de noite, né? Por um outro lado, também a consciência pesa um pouquinho, que fui um pai um pouquinho ausente para as filhas. O filho já me pegou numa fase melhor. Entendi. Menos já, né? acelerado. Menos acelerado. Mas ali no começo eu voltava de noite para casa, 1 hora já voltava para o hospital, tocava o hospital inteiro sozinho, todos os pedidos de consulta, né? Muito corrido. Mas me deu muita bagagem, me deu muita experiência. Por outro lado, foi Por outro lado, foi. Teve a parte
positivo assim. O excesso de trabalho, um pouco de estresse, mas a vida é assim, né? Não tem outro jeito, né? O começo às vezes é mais complicado, né, Mais doutor? complicado. Os primeiros anos, assim, pela falta de estrutura, foi complicado, mas tudo se ajeitou. Logo aqui, a União já tinha 2 tomógrafos trabalhando, Certo. 2 UTIs, depois já teve na maternidade, sabe? Então já houve, assim, uma boa... E hoje está bem mais tranquilo. Hoje eu não posso reclamar de nada. O senhor conseguiu acompanhar isso, né? O Consegui. começo da parte Consegui. neurológica aqui na cidade. Consegui. Aham, foi Quando não bem... tinha nada e hoje o que nós temos aqui. Temos aqui. E tem algumas coisas que são interessantes. Eu estava pensando para a entrevista, né? Tem, por exemplo, um dado. Tem coisas que o trabalho médico é o mais importante. Na época, quando eu atendia o pronto-socorro, fazia o atendimento neurológico ali no Hospital São Brás, eu não tinha óbito de meningite. Ninguém nessa cidade, pelo menos os atendimentos Certo. que foram do hospital, não tinha, porque eu atendia o pronto-socorro, fazia o diagnóstico precoce e tratava precoce. Então não tinha ninguém surdo, ninguém morto por meningite, porque eu atendia de cara e já tratava. Depois veio o UTI, veio as coisas, a medicina ficou mais morosa. Então atende o plantonista que passa para o médico da UTI até me chamar o doente de cerebrado. Entendi. Entende? Então tem vantagens da tecnologia, dos recursos, mas também tem desvantagens. Muitas vezes o que é mais relevante é o atendimento médico. É atender, fazer o diagnóstico e tratar. Então muitas vezes Do que tem uma esperar um estrutura, exame. como acontece nos Estados Unidos, tem excelentes hospitais, mas tem gente que está morrendo na calçada, porque a burocracia para entrar no serviço é muito complicada. Então tem isso, você aumenta a estrutura médica, mas carrega junto uma burocracia, muitas vezes um pouquinho demorada, né? Tá. Hoje, na sua opinião, enquanto médico, o que o senhor vê na cidade de União da Vitória? Os exames que nós temos aqui, quando é necessário o paciente ir buscar um outro centro na questão neurológica? Não, tá muito bom. Eu posso dizer isso assim com uma boca cheia, porque eu estou, né, trabalhando há 37 anos aqui na cidade, né? Hoje a gente tem bastante recursos aqui. Acho que é uma cidade assim bem privilegiada. Nós temos 2 aparelhos de ressonância nuclear magnética, vários aparelhos de tomografia. Cada hospital praticamente tem o seu, né? Tem excelentes médicos, tem uma excelente formação em ortopedia, pediatria, a própria neurologia, tem colegas muito bons. Então hoje assim a União da Vitória está bem assistida do ponto de vista médico, sabe? Estamos bem assistidos. Muito bem assistido, tanto de recurso humano quanto recurso de laboratório, de imagem, e posso dizer isso assim com bastante orgulho e com bastante verdade, porque eu estou acompanhando essa evolução há mais de 30 anos. Que interessante, viu? Doutor, o que mais preocupa o senhor quando pensa no futuro da saúde neurológica? Assim, em saúde neurológica, né? O que eu me cuido, o que eu faria comigo e o que eu recomendo no consultório, né? Mantenha-se ativo, tá? Atividade. Mantenha-se ativo, mantenha o cérebro sempre aprendendo alguma coisa nova. Não pare, não fique estagnado, esteja aprendendo, de preferência alguma coisa que você gosta. Tá? Então, assim, eu recomendo assim, que as pessoas envelheçam com atividade, mantendo o cérebro trabalhando, interatividade social, a comunicação, sabe? Isso é muito importante do ponto de vista neurológico, porque envelhecer a gente vai. Sim. Não tem como. E que bom que a gente Né? vai envelhecer. E assim, o que mais assim é preventivo na área neurológica, mantenha-se ativo fisicamente e intelectualmente. Trabalhe o corpo, trabalhe a mente, que está fazendo uma coisa boa. Doutor, as pessoas ainda confundem um pouco o neurologista com o psiquiatra. Qual que é a diferença? Assim, a formação é um pouquinho diferente. Muitas coisas ficam iguais, né? O psiquiatra, ele é mais focado na terapia, na conversa com o paciente. É mais focado na conversa, na orientação, né? E o neurologista mais na doença estrutural. Na doença estrutural, então tem os AVCs, as encefalites, né? Só que essas 2 áreas, elas se chocam, porque o orgânico repercute no emocional e vice-versa. O emocional também repercute no orgânico, né? Então a melhor forma é trabalhar
junto, trabalharem juntos. É isso que eu procuro fazer, sabe? Então, assim, não tem um limite entre a doença física e a doença emocional. Eu acho que as duas se comunicam, porque uma repercute na outra. A doença física tem repercussão emocional e a emocional também tem repercussão física. Então, eu acho que se complementa. Ou talvez eu acho que por alguns anos a psiquiatria acabe virando uma especialidade neurológica. Certo. Seria a neurologia do comportamento. Como tem neurologia, distúrbio de movimento, cefaleia, neurologia da cognição. Hoje ela está muito em compartimentos, a própria neurologia. É difícil achar uma neurologista geral como eu. Hoje já está indo para as especialidades. Entendi. E acho que talvez no futuro exista a neurologia do comportamento. Acabe drenando para isso. Tá? Doutor, quais sinais que o nosso corpo dá quando alguma coisa no sistema neurológico não vai bem? Sim, tem dois tipos de sinais. Tem os sinais assim motores, né, que você tem que observar. Se a pessoa está com movimento involuntário normal, a parte física, a movimentação, a perda de uma função, a perda de uma força, a perda de uma visão, alguma coisa. Isso é relevante, a perda de uma função motora ou a perda de uma função cognitiva. A pessoa está esquecida, ela está atrapalhada, ela não lembra nomes, né? Então são duas coisas importantes. A parte motora, o movimento da pessoa, ver se o movimento está amplo, está rápido, ele está natural, né? E o comportamento. Daqui a um momento você pode olhar para a pessoa que ela está diferente. Ela pode estar muito triste, ou está alegre demais, que não tem motivo de estar alegre demais também é uma doença, né? Certo? Ou alterações cognitivas, esquecimentos, falhas, essas coisas, tanto na parte comportamental quanto na parte orgânica, tem que chamar atenção. Alguma coisa tem que estar errado, né? Voltamos lá no início da entrevista, quando o senhor falou que fica acompanhando na praia. As pessoas, o comportamento das pessoas, o movimento, e acaba falando sobre o movimento do braço daquela pessoa está diferente. É um sinal de Parkinson? Voltamos nisso, né? Na maioria das vezes né? Então, uma doença com uma frequência muito alta, né? 2 a 3% da população tem, é a doença que está aumentando de frequência com a industrialização. Certo. Até o período pré-industrial era uma doença rara, o Parkinson. O próprio James Parkinson, que descreveu a doença, ele fez isso com 6 doentes, que você vê que é uma coisa rara. Hoje eu atendo 6 doentes por semana com Parkinson, né? Então é uma doença que a frequência dessa doença, né, falando assim para ficar mais fácil, ela tem aumentado com a industrialização. Né? Ela tem aumentado sim a incidência, né? E um sintoma claramente é isso, é a perda do movimento. Muitas vezes você vai observar que ela é mais de um lado. A pessoa normalmente inicia a doença com uma lentificação de movimento de um lado, então tem que observar se a pessoa quando anda, ela está balançando o braço, se ela está franzindo a testa quando ela fala, se a expressão de mímica dela está normal, mas para gente que trabalha com isso é meio que automático, sabe? É uma coisa que você observa meio que no Tô vendo que eu tô franzindo aqui a minha testa. O sorriso é importante. Acho que por enquanto tá tudo bem. Se sorrir, o músculo inteiro trabalha, é simétrico, né? Tudo isso é sinal de saúde. Mas é muito interessante essa parte comportamental. Agora eu me entendo o senhor, viu? Que não dá para desligar mesmo quando tá aí na praia, porque realmente essa parte comportamental é interessante. Faz parte de mim, faz parte da vida. Não é um trabalho, é uma... Eu sempre... a gente está observando, mas não é uma observação ativa que eu estou selecionando. É uma coisa automática, porque eu faço o dia inteiro isso daí. Sim. Né? Então... Doutor, e já aconteceu alguma vez o senhor veio um comportamento diferente e falar para a pessoa? Pode ser até para um amigo, para um conhecido, falar, ó, acho que é melhor você dar uma olhadinha nisso que não está tão bem. Sim, claro, tem que fazer isso. Não tem como, né? Se eu observar alguma coisa errada, alguma coisa que não tá normal, eu me sinto na obrigação de orientar, falar. Eu não conseguiria não falar, não emitir uma opinião, mesmo que a pessoa não tiver, eu falaria, assim. Isso já aconteceu várias vezes, assim, de eu ter que orientar, falar, ver que alguma coisa está errada, eu falo.
Que interessante isso. A gente faz a nossa parte também, né? Faço, tem que fazer. Eu acho que faz parte do trabalho médico, né? Claro que com todo cuidado, Claro. né? Abrindo mil e uma, Sim. assim... Possibilidades, né? Possibilidades, né? Assim, olha, estou um pouquinho preocupado, está Sim. acontecendo isso, aquilo, né? Veja isso melhor. Mas a gente tem que falar, assim, né? Não pode não fazer também, seria uma negligência, né? Verdade. Não orientar. Doutor, o senhor falou sobre o Parkinson, achei interessante que o senhor falou sobre a industrialização. Sim. Então, antigamente eram 6 pacientes, agora são 6 por semana, era 6 pacientes por mês ou por ano, e agora são 6 por semana. O que está acontecendo? Essa é uma dúvida da ciência. Eles estão atribuindo isso a venenos industriais, né? Que nós comemos. Que nós comemos, né? Assim, tem assim, muita relação com alguns agrotóxicos, Certo. né? Mas, assim, sem dúvida, a partir da era industrial, a frequência da doença aumenta. E é uma doença, é a segunda doença degenerativa neurológica em frequência. Só vai perder para o Alzheimer. Então é bastante frequente e a incidência realmente está aumentando. E é provável que esteja ligado a fatores industriais. O senhor né? também está sentindo isso por aqui nos seus pacientes? Está aumentando também os casos de Parkinson? Sim, agora eu não sei se é porque eu gosto da doença. Certo. Meu pai faleceu o ano passado com doença de Parkinson, aos 94 anos, então eu tive isso na família. Meu pai viveu quase 20 anos com essa doença, né? Então, e dos doentes, então é uma coisa que eu gosto, estou assim familiarizado. Eu não sei se tem um viés, Certo. né? Mas assim, realmente a incidência, a ciência diz isso, está realmente aumentando. Tem diferença entre homens e mulheres? Tem sim, é um pouquinho mais frequente. Na prática não é importante Certo. isso, mas tem uma frequência um pouquinho maior em homem. Em homens. Em homens, né? Mas assim, na prática eu vejo homem e mulher, tá? Doutor, aproveitando a oportunidade e o Alzheimer. Tá, essa é o grande medo de todo mundo, né? A grande preocupação de todo mundo, eu vou ter Alzheimer, o que eu posso fazer para prevenir? Essa é a grande preocupação, né? É uma doença degenerativa, ela está associada realmente à idade, à frequência da doença, digamos assim, né? Ela começa a aumentar a partir ali dos 65 anos, para cada 5 anos de vida, essa frequência da doença dobra, né? Então, muito relacionado à idade, né? E quanto mais idoso, maior a frequência da doença. Como nós estamos vivendo mais, o ser humano está vivendo mais, você vai encontrar mais casos. Maior a idade, maior a incidência da doença de Alzheimer. Estamos vivendo mais, então hoje é difícil uma família que não tenha alguém com essa doença, né? Muito frequente. Aliás, a doença neurológica degenerativa é a mais frequente que tem. Ela e o Parkinson. Tem como prevenir um pouco Alzheimer ou saber se é genético ou não é genético, é comportamental? Como que fica isso? As duas coisas, né? Então você tem um Parkinson, que é um um Alzheimer, que é puramente genético, Certo. que é um gene dominante, que seria o avô teve, o pai teve, Entendi. a pessoa tem, o filho vai ter. Entendi. Extremamente raro. Extremamente raro. Eu acho que eu vi um caso assim, de um quadro familiar assim. A maioria das vezes é vários cromossomos, vários genes em vários cromossomas. Então, se você tem assim, um traço familiar, avó ou vô, você tem uma frequência maior. Só para dar um exemplo, para ficar um pouquinho mais Por claro, favor, o Parkinson, né? Eu tenho um parente de primeiro grau, que é meu pai com doença de Parkinson. Então, a minha incidência já aumenta 6 vezes. Só por ser um parente de primeiro grau. Então, assim, no Alzheimer também tem a parte genética. Mas, assim, é uma combinação de fatores. Para você montar um Parkinson, montar um Alzheimer, é como fazer pão. Você tem que ter a temperatura certa do forno, a quantidade de ovo certo, a quantidade de trigo certo. Para montar essas doenças também é complexo. Então tem uma parte genética, uma parte ambiental. Existem vários ingredientes que tem que combinar para surgir a doença. Doutor, e tem algum exame que eu posso fazer para tentar entender se eu tenho chances de ter Alzheimer ou não? Claro que não agora nessa faixa etária, mas quando eu for mais velha, tem algum exame? Consegue
dá uma palhinha, pelo menos, se Dou, eu tenho chance ou não? Dou. E aí tem que ter cuidado, né? Porque você pode fazer um genético em qualquer fase da tua vida. Você pode ver se você vai ter um Alzheimer daquele genético com 30 anos de Certo. idade. Agora, vale a pena fazer esse exame? Saber, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Descobre com 30, e vai se incomodar mais 40, 50 anos pensando. Exatamente. Então, para qualquer doença degenerativa, progressiva, que não tem tratamento específico, não deve fazer exame. Não deve fazer teste genético, você vai criar um problema. Você vai criar, não vai ajudar em nada, você vai criar mais um problema. Na minha opinião, tem vários grupos de neurologistas que acham que não, que tem que fazer. Agora, não vejo na prática nenhuma necessidade, você vai aterrorizar o paciente, você vai criar um terror psicológico. Não, não deve fazer. Então, tem testes genéticos, naquelas formas genéticas que pode o exame dar positivo e a pessoa saber que vai ter. Agora, eu não faria isso de jeito nenhum. E a pessoa que me entregasse um exame desse, eu ia amassar e não ia ver. Ia jogar no lixo. Porque não vejo... Ficar sofrendo, ficar sofrendo. Eu não acho coerente isso. Não é a minha medicina. Embora tem pessoas que possam fazer. Mas eu não faria isso no consultório. Eu acho que o médico tem que ajudar o paciente e não atrapalhar. Doutor, para a gente até esclarecer para quem está acompanhando, qual que é o principal sintoma, o primeiro sintoma aí do Alzheimer, ou os primeiros sintomas? Existem várias formas do Alzheimer, mas a mais comum, a mais frequente, seria com alteração progressiva da memória. Certo. Então essa, sim, é o exemplo clássico. A pessoa esquecida começa a esquecer para fatos recentes, né? A memória lá da infância tá boa, mas esse paciente eu não lembro o que ele almoçou, o que ele jantou, né? Aquele paciente que já tem mais de 65 anos, esse quadro é progressivo. Agora, para fazer o diagnóstico de Alzheimer, não é só esquecimento. Você tem que ter o esquecimento e mais uma área cognitiva comprometida, que normalmente é visoespacial. Então, esse paciente ele está esquecido e está se perdendo. Ele vem para o centro da cidade, ele não acha o endereço que ele quer. Tem que ter pelo menos duas funções cognitivas alteradas. No caso, a memória e no caso, a percepção visoespacial. Tá? Normalmente esse é o exemplo clássico. Agora tem várias formas de Alzheimer. Tem Alzheimer que cursa com alteração de comportamento, são casos mais raros, né? Existem outras demências, além da demência de Alzheimer, a demência frontotemporal, por corpúsculos de Lewy, existem outras também tem, mas a mais frequente realmente é o Alzheimer. Aquele paciente mais idoso, que começa a ficar esquecido e começa a perder as coisas, ter dificuldade em localização visoespacial. Esse é o exemplo típico, assim. O Alzheimer é uma demência. É uma demência, claro, também a mais frequente. E tem outros tipos de demência também, né, Tem outros tipos de demência também. A segunda mais frequente é a demência frontotemporal, que cursa com alteração de comportamento. É a segunda mais frequente. Na verdade, a segunda mais frequente é a demência vascular, ou a demência mista, que ela combina quadro vascular com o Alzheimer, né? Mas a outra degenerativa importante também é a demência frontotemporal, que cursa, uma das formas delas, a mais frequente, com alterações de comportamento. Aí o diagnóstico essa é complicada também, essa é um pouquinho complicada. Essa tem que ser astuto, tem que pegar a coisa assim, o doente está mudando o comportamento, sabe? Está fazendo coisas estranhas que não fazia, né? Mas é relativamente frequente também. O diagnóstico é um pouquinho mais difícil, né? Sem dúvida, né? Provavelmente quem acompanha aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo, conhece alguém. Até eu estava lembrando agora, quando o doutor estava falando, que o meu avô paterno, antes de falecer, ele colocava feijão e arroz no copo de café com leite. É sinal de uma demência comportamental. Ou não, doutor? Só um exemplo. Não, é possível sim, você tem razão. Claro, é por aí mesmo. Porque era uma coisa que ele não faz. Até comecei a lembrar agora, aproveitando, ele fazia isso com frequência. Ficou mais agressivo com a filha que sempre cuidou dele. Então tem a ver com essa demência comportamental. Exatamente. E é esse que é o sinal, é levantar suspeita, né? Porque muitas vezes você pode atribuir só uma alteração de comportamento, um estresse, mas tome cuidado, num paciente acima de 70 anos, 65 anos, que está cursando com alteração de comportamento, pode ser indício de uma doença degenerativa, demencial, no caso de uma demência frontotemporal, pode ser sim.
Com tratamento funciona ou não? Não tem cura, mas tem tratamento, doutor? Ou é complicado isso? Essa é a pergunta mais difícil, né? Todas as doenças degenerativas, ela tem uma evolução degenerativa, progressiva. Os remédios são sintomáticos. Você vai dar um remédio para tratar a insônia, melhorar um pouquinho a agressividade, a impulsividade, né? Mas o remédio é sintomático. Nós não temos nenhum tratamento ainda, né, eficiente, né, curativo para Parkinson, para Alzheimer. Tem muita pesquisa, tem muita coisa no forno, tem muito ainda, mas não é disponível. Eu acho que as expectativas são boas, está acontecendo, eu acho que até uma revolução assim no tratamento, né? Mas ainda vai demorar um pouquinho, alguns anos aí para isso se tornar uma coisa mais factível, mais viável, né? Então, os próximos anos assim tem uma esperança de tratamentos melhores, eficientes, tratando a evolução da doença, mas hoje ainda é uma coisa bem complicada. Voltamos naquele quesito, né, de tentar prevenir. Exercitar o cérebro. É tão importante como o senhor frisou antes também. Sim. Isso também ajuda, quem sabe, a evitar, atenuar os sintomas do Parkinson, do Alzheimer. Sim. Ter essa vida mais saudável, mais regrada, né, doutor? Sim. Se perguntar pro Alzheimer, né, é atividade física. Não adianta usar nenhum remédio, não funciona nada. Eu tenho parente de primeiro grau, né? Certo. Então, atividade física, né? Movimentar. Vou falar uma coisa assim, mas tem que cuidar com a interpretação, né? Tem algumas coisas que protegem do Parkinson, né? Que é, infelizmente, tomar café e fumar. Tá? Então, para o Parkinson é um fator de proteção. Pense só. O tabaco, né? E a cafeína. Claro que não vai fumar, por favor, ouvintes, não vão fumar, que vocês vão morrer de câncer de pulmão muito antes, ou de enfisema, do que o Parkinson, né? Certo. Mas as pessoas tabagistas, elas têm uma incidência menor da doença de Parkinson. Minha secretária fumou a vida inteira e ela tem doença de Parkinson, quer dizer, tem que tomar cuidado com a interpretação, né? Para prevenir, eu não ia recomendar que alguém fume, pelo amor de Deus. Não é isso, mas pode aumentar o cafezinho, tá? Que pro cérebro é bom, pro estômago não é nada bom, né? Mas pode aumentar um pouquinho o cafezinho e atividade física, né? E no Alzheimer tem um pulo do gato, que imagine, se você tem uma excelente reserva cognitiva, vamos supor que você tem um conhecimento, são pessoas culta, tem um monte de informação no cérebro, mesmo que a doença esteja bem avançada, você tem uma reserva boa. Entendi. Você está entendendo? Vai lembrar de muita coisa. Claro, se eu tenho de 1 a 10, eu estou com um estoque de 10, a doença tem que estar muito avançada para apresentar o sintoma. Entendi. Né? Se é uma pessoa que está desinformada, tem um cognitivo ruim, já no início da doença os sintomas já são devastadores, né? Mais severos. Então, mantenha-se informado, mantenha-se o cérebro ocupado, né? Porque mesmo com a doença ele vai demorar muito tempo para aparecer o sintoma. Se você não tiver reserva cognitiva, logo no início já começa a aparecer os sintomas, parece uma doença com evolução mais rápida, né? Ou seja, movimenta o corpo na parte física e movimenta o cérebro também nessa parte. Sendo assim, você pode evitar, atenuar os sintomas. E a gente sabe, né, doutor, com a idade vai chegando, tem um certo momento aí que as pessoas de 80, 90, a expectativa de vida aumentou muito nos últimos tempos, nós falamos sobre isso também. Chega um tempo que automaticamente vai esquecer alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, e faz parte da rotina. É normal. E é normal isso, né? A gente precisa esquecer, né? Você tem tanta informação que a gente precisa esquecer. Tem umas que são boas esquecer. Claro, que umas coisas são boas esquecer, óbvio, né? Então o cérebro tem que reciclar, você tem que esquecer algumas coisas e é óbvio que também tem que cuidar, porque você pega uma pessoa idosa, ela pode estar depressiva, ela está esquecida por um quadro depressivo, está desatenta, não mantém o foco e ela não tem nenhum Alzheimer, não tem nada, ela está com depressão. Então tem que ter esse cuidado, e mesmo em paciente jovem, né? Então muitas vezes está fora de foco, está desatento e muitas vezes não é necessariamente uma doença degenerativa, tem que ter esse cuidado.
Doutor, dor de cabeça frequente é normal ou é um alerta? É um alerta. Você pode ter as enxaquecas, cefaleia crônicas diária, né? Cefaleia tensional, né? E não ser nada grave, mas é um sinal de alerta. Verifique se isso é uma cefaleia tensional, é uma enxaqueca. Dê uma olhadinha, né? Não seja prudente com a dor de cabeça. Doutor, o estresse, ele realmente pode afetar o nosso cérebro? Não só pode, ele afeta mesmo, não é pode, é sim. A resposta é sim mesmo, afeta sim. Afeta mal, não só o cérebro. Se a pessoa está estressada, ela tem mais chance de ter câncer, ela tem mais chance de ter demência. Não é legal, sabe? Então, assim, o estresse não é uma coisa subjetiva que vai, ele afeta sim, afeta a tua imunidade, até afeta teu raciocínio, teu foco, sabe? É ruim, procure estar bem, sabe? O emocional tem que estar bem para casar com o físico. O senhor estava comentando sobre os idosos, né? Sobre esse período de esquecimento e veio uma pergunta aqui que nem está no script. A solidão das pessoas. Tem a solidão e tem a solitude, né? A solidão também afeta, faz mal para as pessoas. E os idosos também, muitos, infelizmente, acabam vivendo dessa forma. Olha, a minha opinião pessoal, a solidão é tóxica. Tóxica. Faz muito mal. Faz muito mal. Aumenta a incidência de demência, aumenta a incidência de alterações cognitivas, sabe? Solidão eu acho uma coisa assim péssima para o cérebro, tóxica para o cérebro, sabe? Tenha contatos, interações sociais, mantenha uma vida com muita interação, fale muito, isso é extremamente saudável. O paciente sozinho com a solidão é muito complicado. Às vezes é isso que falta, né? Chega lá com uma dor diferente, investiga, vai ver. É a solidão, uma depressão, uma ansiedade. Tem que ter esse cuidado, a pessoa não pode ser sozinha, não pode se sentir só, sabe? Ela tem que ter uma rede de apoio, a família, os amigos, é indispensável para a vida uma rede de apoio, um porto seguro na família, com amigos. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos, né? E a gente precisa dessa interação social, essa ajuda, isso aí é necessário para a vida, né? Ninguém passa a vida inteira feliz, tudo sempre dando certo. A gente tem altos e baixos, e quando está nos baixos a gente tem que ter um porto seguro, tem que ter alguém que seja de confiança, né? Mas solidão é terrível. Eu acho um dos piores sentimentos da espécie humana é a solidão. É difícil, né, doutor? Muito difícil. E o uso excessivo de celular e telas pode impactar a saúde neurológica também? Olha, não só pode, deve. E estão impactando. Estão, né? Você vê essas crianças grudadas em celular, não vejo mais criança... Na minha época era normal, de noite a gente tá brincando, empinando pandorga, amigo de todos os vizinhos. Tinha muitos filhos, né? Na minha quadra lá só dá velho. Meu neto é só ele, sabe? Minha infância era totalmente diferente, a gente brincava até de noite, era de carrinho, de esconde-esconde, de pega-pega, muito mais saudável. Então eu vejo as criancinhas tudo limpinhas, sentadas naquele aparelho o dia inteiro. Gente, não volta mais infância. Não volta mais. Se ela não subir em cima do muro, não vier com o joelho ralado, tudo sujo, né? Minha filha eu dava banho de mangueira. E ela de mangueira, só aparecia o olho de, sabe? Hoje tá tudo muito... Eu não sei o que vai ser o futuro. Se não mudar esses valores, aquilo que eu falei no início, não sei o que vai ser, sabe? Então eu acho que, assim, até um pouco de nostalgia, assim, tem que voltar, andar descalço, pé no chão, pele, sabe? Tem a imunidade também ajuda nisso, né? Claro, são crianças hoje que vivem aí com doenças alérgicas, não tem contato com o antígeno, né? Então eu acho que assim, tem que mudar um pouquinho isso. Eu acho que vai aparecer esse problema se não tomar providência. Se as mães não controlarem melhor o celular dos seus filhos, aquele nível de exigência diminuir, é excelente andar saudável, é excelente se machucar, tem um aprendizado neurológico com a queda, com o tombo. Não pode criar a criança numa redoma, numa coisa que não... Tem que estar em contato com a natureza, tem que estar com o pé no chão, tem que subir
subir em árvore. Gente, isso é um aprendizado neurológico. É o futuro adulto equilibrado. Sim. Agora, uma criança em 4 paredes, com eletrônico, o que vai ser de adulto? O que ele vai contar? Qual a experiência que ele tem, né? Qual a experiência neurológica? Qual a vivência de infância? Se ele vai conversar com alguém, o que ele vai falar na tela do celular? Vai falar de tela, do joguinho desses daí. Eu também tenho esse problema, porque eu tenho dois netos de 7 anos, né? O que ele vai falar? Qual a experiência? Qual é a infância que teve? O que vai contar? De jogo? Que ficou sentado vendo joguinho no celular? Eu sou meio chato para isso aí, eu acho que tem que mudar. Sou meio radical, assim, meio antigo para isso. E até os adultos, né? Hoje em dia a gente fala muito das crianças nas telas, mas os adultos também. Sim, eu acho que tem que ter disciplina, sabe? Eu, com o celular, eu sou extremamente disciplinado. Eu não levo o celular para consulta, me distrai, só vejo em casa, tem a hora que eu ligo, atendo, e é uma vez por dia. E também não fico com o celular para mandar coisinha boba, sabe? A pessoa tem que se cuidar, tem que ter assim esse critério. Nós temos que nos conhecer, né? Conhecer, sabe? Eu acho que tem que saber onde que tem as coisinhas. Invista em saúde. Sabe? É um bom investimento, seja saudável, faça atividade física, estimule teu cérebro, né? Mas se movimente. Não que você não use o celular, claro que deve usar, não tem como a gente fugir disso, né? Mas não assim aquele excesso que a pessoa a cada 5 minutos está olhando, está vendo os recados. Eu acho um exagero isso daí. Doutor, voltando um pouquinho a falar sobre a medicina e o AVC. Hoje ele ainda é uma das principais emergências neurológicas? Com certeza, né? Essas doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, acidente vascular cerebral, coisas bem frequentes, né? O neurologista vê isso toda semana, não é uma coisa, toda semana vê isso. Do dia a dia do neurologista, o Alzheimer, o Parkinson, o AVC, depressão, as ansiedades, né? Isso aí é coisa bem frequente. O AVC também é frequente, né? Você tem os tipos de AVC, que você pode ter um sangramento, que é um AVC hemorrágico, você pode ter uma isquemia, que é uma oclusão da artéria. A faixa de idade vai te orientar qual é a causa do AVC. Se pegar um AVC em jovem, pode ser uma malformação, né? Não deve ser uma isquemia por entupimento de uma artéria, pode ser de origem do coração, né? Então, assim, a idade do evento, mas é uma doença extremamente frequente o AVC, e ela deixa uma sequela, né? Esse que é o problema, o pacientinho vai ficar, na maioria das vezes, com um quadro sequelar, dependendo da gravidade do AVC. O senhor comentou agora sobre os jovens, né, que infelizmente estão sofrendo AVCs e pode ser um problema aí neurológico que não foi investigado antes, não foi visto antes ou não? Até pode ser sim, né? Mas também tem que ver, a pessoa pode ter nascido com uma malformação, com aneurisma, e esse aneurisma estourou, essa malformação estourou, então não teria como. Entendi. O paciente vai ter ou uma morte súbita, um evento vascular grave, mas não teria como investigar isso antes, né? Outro cuidado que tem que ter é o coração e AVC, né? Muito frequente a pessoa ter um problema de uma válvula do coração ou uma fibrilação atrial, forma um sangue coagulado dentro do coração e isso vai para o cérebro, desprende. Entendi. Muitas vezes em pacientes, inclusive, mais jovens, né? Então, tem algumas coisinhas que tem que ter cuidado, né? As doenças do coração, principalmente a fibrilação atrial, tem uma incidência muito alta de complicações neurológicas, tem que ter cuidado, prevenir com o uso de anticoagulante, né? Então, toda a situação, a hipertensão, as dislipidemia, tem aqueles fatores de risco que podem ser modificáveis. Você pode corrigir a pressão arterial, você pode diminuir o teu estresse, várias coisas dá para prevenir o AVC. E tem coisas que não dá para prevenir. Não tem como mudar a idade. Quanto maior a idade, maior a chance do risco de um AVC. Mas tem as coisas que realmente podem ser controladas. Doutor, uma curiosidade. Tem casos de AVC que não deixam sequelas? Tem, acontece isso? Claro, tem até entidade, que é o nome da doença, já que não deixou sequela. Você pode ter um evento vascular e ele regredir em menos de 24 horas. Certo. Tá? Não marcou o cérebro, não deixou uma área de isquemia. Aquele vaso, ele ocluiu e desocluiu.
entende? Então ele tem lá um déficit neurológico, vai ter uma paralisia do lado do corpo, perder um campo visual, perder a fala, mas ele recupera em menos de 24 horas. Isso tem um nome específico, né? Não ficou marcado, ele não ficou com sequela. Então existe sim, existe um AVC que ele recupera em menos de 24 horas sem deixar cicatriz no cérebro. O problema é se ele não tratar isso, que dali a 15 dias vai dar um que vai deixar a marca. Então eu ia perguntar isso. Esse que é isso o problema. Acontece também, doutor? Acontece. Ele teve um ataque isquêmico transitório, exatamente isso. Ele deu um aviso para deu um aviso e ele não cuidou. E dali um mês, 2, dá um evento dramático, catastrófico, né? Então tem que ter esse cuidado, tem que reconhecer isso. A perda de uma função neurológica, a perda do motor, a perda de visão, a perda da fala, a perda de força num braço, isso é relevante. Uma alteração de consciência é um sintoma relevante. Tem que procurar ajuda médica. Dá para ajudar até reverter dá para ajudar até reverter nesses quadros. E até evitar algo pior. Exatamente. Aquilo que era um ataque isquêmico transitório, não transformar num AVC definitivo. É possível, muitas vezes, prevenir isso daí sim. Principalmente pelo reconhecimento do sintoma. Porque muitas vezes a cardiologia está adiantada, porque qualquer um reconhece o infarto do coração. A dor no peito, aquele paciente procura ajuda. Ele tem a impressão, estou infartando, eu tenho uma doença grave. O neurológico não. Ele não reconhece a mão fraca, o braço fraco como um sintoma grave, uma paralisia da face. Ele não reconhece, ele não tem essa urgência como tem no coração, né? E deixa muitas vezes de tratar, é verdade isso. Então fica a dica, viu? Qualquer sintoma diferente, procure imediatamente o médico, unidade de saúde, para você tentar reverter o quadro e evitar um AVC mais complicado depois. Sim. E doutor, quem teve um AVC hoje tem mais chances de ter outro daqui a um tempo? Tem, e esse é um problema. E a estatística não é nada boa em relação a isso. Então, quem teve um AVC, a recorrência do sintoma é muito alta. Já em 24 horas, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a estatística não é nada boa. É uma doença com alta taxa de recorrência. Então, teve um AVC, você tem que tratar, tem que usar medicamento, corrigir os fatores de risco para isso, sabe? Corrigir a pressão, colesterol, triglicerídeos, todos os fatores de risco modificáveis têm que ser mudados, porque senão vai dar de novo. Teve um e vai ter o outro, e o outro pode ser fatal. Doutor, o senhor como médico neurologista, o que mais te preocupa hoje? É o Alzheimer, é o Parkinson, é o AVC? A sua preocupação qual é? Com os seus pacientes até. Puxa vida, eu acho que todas essas situações que você falou são preocupantes, né? Todas, assim, eu me preocupo, assim, com a doença vascular, com Alzheimer, com Parkinson, né? Parkinson, que nem eu falei, está aumentando a incidência com a industrialização, né? Então, essas doenças são frequentes e não tem como um neurologista não se preocupar com a incidência disso, sim, né? Porque do dia a dia do neurologista é isso, e a gente se preocupa, assim, com a incidência, né? Agora, não tem uma prevenção farmacológica pura. Você veja que todas essas situações aí é mudar o estilo de vida. E não é difícil, sabe? doutor. Não dá para ter aquela concepção, eu vou tomar um remédio, não vai me dar AVC, eu vou tomar um comprimidinho, eu não vou ter Alzheimer, eu vou tomar um comprimidinho, eu não vou ter Parkinson. Não é assim. Tem que mudar o estilo de vida, atividade física, fazer esse cérebro funcionar, melhorar o cognitivo, né? É a mudança de estilo de vida que impacta na redução dessas doenças aí. E o senhor acha que a pandemia também impactou na saúde cerebral das pessoas? Todo mundo ficou muito assustado, né? Foi um período assim muito complicado. Eu perdi amigos de família, colegas médicos, a gente perdeu. Me lembro assim de um excesso de preocupação, sabe? Foi um período assim bem difícil, muito difícil. Eu particularmente também me preocupava. Logo saiu a vacina pro médico, daí a minha secretária fumava. Eu disse, meu Deus do céu, o risco que ela tem é o mesmo que o meu. Sim. Consiga uma vacina para ela, porque eu ainda vou pegar e vou passar para ela. Então, com relação à minha esposa também, a Mari, que é minha secretária, eu falei, nossa, a Mari é uma tabagista pesada. Se pegar essa doença, ela morre.
Eu já tinha tomado a vacina, nossa, liguei para tudo que é Secretaria de Saúde aí do Tentar. interior. Puta, Mari, quebra um monte de galho para vocês, me consiga uma vacina para ela. Então eu fiquei ansioso, foi difícil para todos, para mim, para todos. Foi uma época bem complicada, assim, uma neurose, né? Uma ansiedade em relação à doença. Foi um período bem difícil, sim. E a gente ainda, o senhor vê que as pessoas ainda sentem os efeitos dessa parte da pandemia, esse medo, essa reclusão, o senhor ainda sente isso? Pois olha, eu assim até acho que o pessoal está esquecendo rápido. Muito rápido. Sabe? A impressão que eu tenho é que eles estão esquecendo Certo. rápido demais. Alguns cuidados ainda ficaram, de lavar a mão, de ter um pouquinho de Certo. cuidado, mas assim, no geral, eu tenho a impressão que eles estão esquecendo, né? Esquecendo principalmente a fragilidade humana. A fragilidade. Várias espécies nesse planeta aqui desapareceram por doenças. Já tivemos a gripe espanhola, a peste bubônica, sabe? Quase arrasaram com o ser humano, né? A verdade é o seguinte, a lição é vulnerabilidade. Nós somos muito vulneráveis, é isso que tem que aprender com isso. Essa doença veio em questão de meses, ela passou para o planeta inteiro. Para o planeta inteiro em questão de meses, né? E se fosse uma coisa mais grave, podíamos ser extintos. Nós podemos ser extintos desse planeta aqui com a próxima pandemia, com a próxima doença, né? Então algumas coisas assim tem que ficar, assim, aprender o quê? A vulnerabilidade, nós somos vulneráveis. Outra coisa que também assim, poderia estar muito melhor a humanidade, as doenças. Eu acho que a gente gasta muito dinheiro, estou vendo um monte de guerra na Europa, Certo. em tudo que é lugar, gasta-se milhões em arma, guerra, com o poder da força, com o poder da arma e pouco investimento na área médica. Nessa altura já tinha que ter cura de câncer, cura de Alzheimer, cura de Parkinson, etc. E gasta-se pouco investimento. Você gasta muito para destruir e pouco para tratar, para pesquisa. Toda essa energia, esse gasto em violência, arma, tinha que ser drenado para a saúde, sabe? O ser humano poderia estar melhor. Então, eu queria que essas pandemias assustassem. Entendi. Assustassem para ver que nós somos vulneráveis. Né? E se você olhar a história, o tempo geológico e tal, realmente tem que ter mais atenção nessa questão, né? Doutor, a gente está vivendo mais. Isso significa que teremos mais doenças neurológicas? Assim, vivemos mais porque tomamos mais remédio, né? Ninguém gosta de fazer isso, mas essa é a verdade. Nós controlamos melhor a pressão arterial, o colesterol, triglicerídeos, nós estamos mais medicados. Hoje, uma pessoa de 60 anos, ela tem que estar remediando a pressão, fatores de risco, né? Nós estamos vivendo mais, mas estamos atrelados ao uso de medicamento, né? E também as informações, como é importante a gente estar conversando aqui, dizer que a atividade física é importante, que a diminuição do estresse, a saúde emocional é importante, né? Isso tudo para aumentar nosso tempo aqui na Terra, né? Então, associado ao remédio, bons hábitos de vida, realmente a média de vida do ser humano está realmente aumentando. Doutor, se o senhor pudesse dar um único conselho para a população de União da Vitória, Porto União e toda a região, aproveitando essa entrevista, sobre a saúde cerebral, qual seria? O que eu penso assim para responder isso? O que eu faria comigo? O que eu faço para mim que gostaria que todo mundo fizesse, né? Então, assim, vivam melhor. Procurem ser felizes da sua maneira. Cada um tem uma mania, tem um hábito, gosta de alguma coisa, né? Mas procure ser feliz. Se realize, faça o que gosta, leve a vida mais solta, mais agradável, sabe? A passagem aqui nesse planeta, a vida é muito curta. Eu acho que não perca tempo com coisas que você não pode resolver ou com problemas menores, mas na verdade eu diria assim, cada pessoa procure ser feliz do seu modo, procure se realizar, procure ser feliz. É isso que eu né, do seu modo. Não existe uma receita para todo mundo, cada um gosta de uma coisa, mas eu acho que assim, ser feliz. Se o senhor não fosse médico, seria o quê? Geologia.
Eu já Gosta dessa parte. gosto. Eu tenho um hobby também, gosto de geologia, gosto de Legal. espaço, conheço muito sobre planeta, galáxia, tempo geológico. Que Eu gosto legal. de ler sobre isso. Eu seria geólogo se eu não fosse médico. Eu seria é um hobby meu. Se o senhor pudesse definir o cérebro em uma única palavra. Mistério. É um mistério, né? Estamos começando a conhecer o cérebro agora há 100 anos, né? Começamos a microbiologia, está muito recente, até 200 anos atrás não conhecia uma bactéria, não conhecia um micro-organismo, não conhecia a estrutura de um DNA. Nós estamos ainda de cueca, assim, muito apelado ainda para o conhecimento neurológico. Tem muito pela frente. O cérebro realmente, se fosse definir, é um mistério. Eu acho que é o maior mistério do universo, o cérebro, né? E desvendar isso é muito legal, é muito bacana isso. O senhor também tem notado que os avanços tecnológicos nas cirurgias neurológicas? Ah, sim. Isso Tem área que não dá para mexer. sim, Mas tem é o áreas que que- mais evoluiu. Não é o remédio, não é o medicamento, são os procedimentos que evoluíram muito nesses últimos 50 anos. Evoluiu muito a neurocirurgia, a cirurgia vascular, nisso melhorou muito, deu um salto assim enorme, muito mais que remédio, muito mais que medicamento. Eu acho que evoluiu muito isso. Doutor, alguma história interessante, bacana, que o senhor gostaria de compartilhar? Fique à vontade. Olha, são tantas histórias, tantas coisas que a gente conviveu, viveu, aprendeu, né? Continua aprendendo a cada momento. Para mim é interessante estar aqui, estar conversando com vocês, estar trocando essa ideia, né? Então, assim, a gente aprende todo dia. A vida sempre continua, sempre tem um mistério. Ela é isso que é o interessante, porque não é uma coisa. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, né? Essa indefinição dos fatos, da vida, né? Eu acho que isso é muito legal, é uma coisa muito bacana, né? Eu gostaria que todo mundo gostasse de neurologia, muitas vezes eu até sou chato, Certo. porque eu gosto muito, mas É apaixonado. sou apaixonado, né? Por o que eu faço, pelo meu trabalho, eu gosto, eu acho um mistério isso, né? Mas o cérebro, assim, é uma caixa de surpresa, é uma indefinição, é a coisa mais complexa do universo, eu acho. Pensa em se aposentar, doutor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sou extremamente ativo, eu sou inquieto, eu sou uma pessoa acelerada. Todo assim. dia vai para o consultório? Todo dia eu vou para o consultório, todo dia eu estudo 2, 3 horas por dia, sabe? Então, assim, é claro que eu diminuo meu ritmo, né? Certo, claro. Sexta-feira já dou uma fugidinha, vou lá para Mais cedo. Vitória, faço minha trilha no sábado quando eu posso, não estou muito doído da anterior, quando as artroses deixam, né? Mas procuro ser feliz. Faço o que gosto, trabalho no que gosto e não penso em me aposentar. Diminui o ritmo, né? Diminui um pouquinho. Eu não tenho mais pique para fazer plantão. Certo. Eu já fiz 30 anos da minha vida, né? Direto, 2, 3 noites sem dormir, mas agora me faz falta o sono, né? Então as limitações, assim, da idade, né? Mas assim, eu gosto do que faço e nunca vou morrer trabalhando. Já vou avisando. Já tá avisando a família, Já viu? vou avisar que eu vou morrer trabalhando. E são histórias. Os pacientes também acabam virando amigos, pacientes que há Muito. muito tempo o senhor acompanha, né? Adoro meus pacientes. Tem pacientes que são meus amigos, assim, Que que legal. viraram a minha família. São gente que eu acompanho há mais de 30 anos. E Conheço superações também, né? superações, conheço o pai, a mãe, porque infelizmente as doenças neurológicas são continuadas, Sim, né? sim, Elas sim. são, né? Então eu acabo conhecendo a família e tenho assim muita ligação e não é só não é uma coisa profissional, a gente acaba criando vínculo com os pacientes. Não tem isso, eu chego em casa, eu desligo, não. Cria vínculo, o paciente eu atendo há anos, então não tem como eu me desligar deles, né? E é meu trabalho esse. Doutor, já teve algum caso, provavelmente sim, não um só, mas vários, de um paciente que o senhor falou, puxa vida, vai ficar com uma sequela e acabou surpreendendo todo mundo e deu tudo certo no tratamento, saiu andando novamente. Olha, isso é frequente, os Que dois bom. lados. Isso assim, a gente tem que ter que cuidar. Aquilo ali tinha tudo para dar errado, tudo para ir mal. E o doente foi bem, evoluiu bem, né? Tem esse lado assim que é bem legal e a gente vê isso com frequência, que é uma das coisas que acontece na neurologia, é impressionante.
previsibilidade. Agora, o outro também é o contrário, né? Acho que tá tudo Aquele certo. paciente que tinha tudo para ir bem, tudo para dar certo, é o pacientinho que complicou, não teve uma evolução favorável. Os dois lados, muita gente fica surpresa, e infelizmente isso é bastante frequente em doença neurológica, né? Você supõe que vai ter uma evolução boa, que vai acontecer, não evolui daquele jeito, ou aquele paciente que, meu Deus do céu, você diz assim, não, vai ter um quadro sequelar grave, esse doente vai evoluir mal, e daqui a pouco surpreende e o paciente está bom. Então, os dois lados acontecem. Doutor, eu até esqueci de perguntar quando a gente estava falando sobre o AVC, falou sobre aquelas sequelas em 24 horas. Se passar desse prazo, provavelmente vai ficar sequela. Marcou. Daí não é um AIT, não é um ataque isquêmico transitório, Entendi. é um infarto cerebral. O tecido cerebral está necrosado, está morto e vai ficar com uma sequelazinha. Se os sintomas progredirem mais de 24 horas, provavelmente vai ter sequelas, sim. Então, lembrando mais uma vez, para quem está acompanhando, qualquer diferença na movimentação do seu braço, da sua mão, do seu rosto, procure o médico imediatamente, né, doutor? Reconheça isso, né? Reconheça uma coisa que não é normal. Uma perda de força, uma alteração da consciência, não é normal. Alguma coisa está errado, né? Então, procurar recurso. Não deixe isso ir piorando, né? Procure recurso se tiver uma perda de força, uma alteração de consciência, alguma coisa não está funcionando legal. Doutor, alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, falar, fique à vontade. Para mim, um final de tarde bem bacana, bem interessante, conversar com você, com as pessoas que estão ouvindo, né? Foge um pouquinho da rotina e é gostoso essa conversa bem descontraída. Estou tentando falar em palavras bem simples, não em termos técnicos. Algumas vezes eu me esforcei aqui para achar a palavra certa, sem o termo técnico, mas foi muito agradável para mim, sabe, Jaqueline, estar aqui com você, conversando com os outros, bem gostoso, um final de tarde bem legal. Aprendi, é mais uma lição na minha vida, assim. Que Foi legal. Bem legal. Foi bem legal. Estou bem feliz. Obrigada, doutor. Nós conversamos com o doutor Arthur José Santos da Costa, é médico neurologista que atua aqui em Porto União e União da Vitória há muito tempo. Falamos sobre família, sobre rotina e o mais importante também, sobre a saúde neurológica. Se cuide! Um abraço, doutor. Até a próxima. Um abraço. Tudo de bom.